Olá pessoal, vamos comentar a abertura de mercado do Tesouro Direto hoje, dia 4 de outubro. Primeiro eu faço uma introdução e se você quiser ver as taxas de hoje, 4 de 10, minuto 9. Vamos lá para a introdução. Olá pessoal, tudo bom? 4 de outubro de 2022, já são 9 da manhã, como vocês estão vendo no reloginho aqui da ADVFN. E ontem o DI Futuro deu uma boa derretida, caindo 2%, ou seja, de 11,8 para praticamente 11,55. É isso aí, 0,25, tá certo. É muito impressionante, mas também é uma queda meio impulsiva, pessoal, porque, aliás, como a maioria dos movimentos dentro desse intervalo de taxas aqui, que eu chamo de túnel, vocês veem que tem momentos aqui, essa subida aqui, dá para dizer que tem um forte componente especulativo pelo ângulo com que ela sobe, e aqui também com o mesmo ângulo que cai, certo? Então, eu acho que estamos ainda em areia movediça, para ser bem sincero. E as taxas, hein, pessoal? Que coisa mais impressionante. Fechamento de ontem, né? Já vamos comentar aí os primeiros movimentos do dia, mas nós temos aqui, principalmente nos tesouros IPCAs. Isso é inédito, pessoal. O Tesouro IPCA 26, com a mesma taxa que o Tesouro IPCA 55 com juros. Mesma taxa. Isso realmente é inédito, pessoal. É uma coisa impressionante. E aí, assim, você, para obter a melhor taxa, ou você vai no prazo mais curto ou no mais longo que existe. Se você quiser qualquer coisa no meio disso, você vai ter taxa menor. Olha só que bizarrice, pessoal. Muito estranho, né? Muito estranho. E aí? Será que isso aqui é fato mesmo? Ou é o estagiário do Tesouro Direto que cochilou ali? Não, pessoal, é fato. É fato, olha aqui. Tabela da Ambima com as NTNBs do mercado secundário. E, claro, você não tem Tesouro IPCA principal nessa carteira IMAB da Ambima. Mas aí a gente pode estimar a taxa do Tesouro IPCA principal colocando ali uns 10, 15 basis points acima do Tesouro IPCA com juros. Então ele tem um micro prêmiozinho com relação ao Tesouro IPCA com juros de mesmo prazo. Então vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. Tesouro IPCA com juros a 5,73, o 26, ó. E aí, o que acontece, por exemplo, com o 35? Deixa eu dar um jeito de destacar isso aqui. 5,73. Vamos olhar primeiro o 55. 5,73. Mesmo patamar de taxa. Mesma dezena. Só muda, no caso, a centena e o milhar aqui, digamos assim. Falando em prêmios de loteria federal. Que mais? Tá. Então, 55 igual ao 26, tá certo o que aconteceu no Tesouro. A taxa está igual. Aí o 26 está com taxa mais alta que o 35 e o 45, não é isso aí? Olha ali, ó. 562 versus 556. Vamos ver. Aqui, 573, 35, 570, 45, 573 também. Mas aqui são os conjuros, né? Então, tá bastante parecido. É porque o problema é que o Tesouro tem o IPCA 45 principal com taxa artificialmente mais baixa do que ela deveria ser. Aqui não. Aqui a taxa está certa. Mas vejam que a anomalia na curva de juros, que está quase plana, está acontecendo no mercado secundário de verdade. Não, é esse aqui. E aí nós temos 32, 40 e 55. Então, o 40 com a taxa no meio. Vamos ver aqui. O 32 com 5,70. Aliás, vários títulos a 5,70 aqui. Aí o 40 a 5,67 menos. E o 55 a 5,73. Fechou. Então, pessoal, tá ali, né? É isso aí. É o cardápio do dia. Que coisa bem atípica
bem atípica. Vamos dar uma olhadinha nessa curva, como é que ela se apresenta. De novo, site da Ambima, eles têm a estrutura termo da taxa de juros, tá aqui. Então, aqui é a curva do pré-fixado. Vocês estão vendo aqui o intervalo 11,35 a 13,82? Isso aqui são as taxas, tá? No eixo Y. No eixo X, dias úteis, tá? Cada intervalo aqui são 6 meses. 126 dias úteis, 6 meses. 252 dias, 1 ano. 504, 2 anos. 756 e assim por diante, até 10 anos. Tá? Por que o prefixado 33 é tão importante olhar a taxa? Por que é tão importante olhar a taxa do DI Futuro 33? Porque está aqui, né? É a taxa mais longa da curva de cupom zero do prefixado. Bom, e aí o que nós temos? Nós temos, então, uma inversão total da curva aqui, com o estresse até atingindo ali o pico de 1 ano, daqui a 1 ano para frente, de agora até 1 ano, e depois sim suavizando. E aí depois que suaviza aqui, ela fica bem baixinha com 2, 3 anos e meio, e daí começa a subir de novo. Aqui sim é prêmio pelo prazo, né? De 3 anos e meio a 10, nós temos o prêmio pelo prazo ali, quando ela atinge o mínimo. Então tá assim a curva. Nós temos a curva da inflação implícita. Então, o que é a inflação implícita? É aquela inflação que está implícita dentro do prefixado, dentro da taxa do prefixado. Ela é uma inflação de verdade? Não, ela é uma inflação do mercado. Tá? E aí no Tesouro IPCA, como é que a gente faz para escolher entre o pré e o IPCA? Se a inflação implícita, você acha que a inflação implícita está maior do que a inflação real, vá de prefixado. Se você acha que estão iguais, vá de IPCA porque é mais seguro. Se você acha que a inflação implícita está muito modesta, está muito pequena, que a inflação de verdade está maior, então vá de Tesouro IPCA. Então aqui a gente vê assim um calombo ainda da inflação, daí ela dá uma trégua e depois volta a subir no longo prazo. E aí fecha o longo prazo lá em 6%. É incrível isso, pessoal? Ou é prêmio pelo risco e a gente está, de repente, usando mal o conceito de inflação implícita? São perguntas, né? São perguntas. Eu acho que tem muito prêmio pelo risco aqui ainda e não necessariamente uma inflação tão alta assim no longo prazo. Mas outras pessoas podem entender essa curva de outra maneira. E o Tesouro IPCA? Olha aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Olha que maluquice essa curva, gente. Tá assim, completamente plana no longo prazo. Tá? E isso aqui é fato. Isso aqui é fato, não é estatística, não é essa curva. Aqui a rotina informatizada da Ambima calcula isso diariamente, tá? É só você colocar a estrutura termo da taxa de juros Ambima no Google que você encontra isso, tá? E é o comportamento atual da curva. Uma curva assim com pouca previsibilidade para falar de maneira bem direta, assim, porque com os títulos dessa maneira, em que você tem a melhor taxa no prazo mais curto ou no mais longo, realmente é uma coisa muito inédita. Bom, já falamos alguns minutinhos, vamos ver se de repente já temos alguma atualização dos primeiros movimentos do DI Futuro. E o primeiro lance é de queda, mas aqui a magnitude é bem menor. Está saindo de 11,55 para 11,54, porque aqui está dividido em milhares, né? Em fração de milhares. Muito bem, o Tesouro vai levar ainda mais uns 10 minutinhos para abrir. Eu vou dar uma pausa e depois a gente volta. Agora sim, pessoal, com as primeiras parciais. E o que nós verificamos? Uma normalização da curva. Ou tendência maior à normalização. Porque ainda assim tem algumas coisas estranhas. Pré-fixado 25 a 11,45, caindo 5 basis points, então a queda continua. Pré-29 a 11,51, caindo 7 basis points. Pré-33 a 11,68, caindo 7 basis points. Olha, ó, pré-29 acima de R$500, pré-33 acima de R$900,
Não sei quem estava monitorando aí os preços para de repente fazer uma marcação a mercado ou esperar. Pessoal, os títulos agora estão firmes aí nessa casa de preço. Selic 25, 00544, caiu 6 décimos de milésimos. E o Selic 27 a 15,87, caiu 4 décimos de milésimos. Tesouro IPCA 26, 5,60, caiu 2 basis points. Tesouro IPCA 35, 5,62, aqui a curva quase normalizou, né? Porque o 45 tem uma taxa cara, né? Ele, bom, voltando para o 35, ele está 6 basis points mais caro, mesma coisa o IPCA 45. IPCA com juros 32 a 5,63, subiu 5 basis points. IPCA com juros 40 a 5,60, subiu 4 basis points. IPCA com juros 55, subiu 4 basis points. Então, relaxou um pouquinho no prazo mais curto e os prefixados. Os demais prazos, a curva abriu, a curva subiu um pouquinho. E o DI futuro está naquela, né? Caiu mais um pouco. Antes ele tinha caído de 11,55 para 11,54, aí estendeu a queda para 11,50, né? E continua com esse aspecto caindo quase que em ângulo reto. Agora faz ali uma horizontalizada aqui, ó. Vejam que aqui já não está com ângulo tão reto aqui nesse ínterim muito curtinho aqui, é difícil de ver. Bom, pessoal, são essas as taxas. A gente sabe que para longo prazo, por exemplo, todas as taxas aqui estão maiores do que em março de 2020. É impressionante, porque é uma taxa que a gente pode olhar e desdenhar, né? Achar, não, 5,60 no IPCA 35 ou 45, eu consegui 5,9, eu consegui 6%. 5,6 vai estragar a minha taxa média. Olha, pessoal, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque no jogo do longo prazo, essas pequenas diferenças ficam muito imperceptíveis. Ou, por exemplo, ontem no fechamento, né, o IPCA 35 estava acima de R$ 2.000. Olha ali, ó. Outra marca de preço notável, não? E aí caiu R$ 14. Olha, pessoal, essa diferença aí se dilui no longo prazo, viu? Não se preocupe. As taxas ainda assim são ótimas, apesar dessa sensação que a gente fica de, pô, mas semana passada estavam todos acima dos 5,70, 5,75. Pessoal, o mercado faz esses movimentos, tá? Em 2018 foi a mesma coisa. Passado o primeiro turno, as taxas caíram. Depois, passado o segundo turno, as taxas caíram mais ainda. Pode ser que aconteça a mesma coisa esse ano. Então, é movimento de mercado. Passou um fator, ele relaxa. Ou então, por exemplo, quando a gente está esperando reunião do Copom, reunião do Federal Reserve, o mercado estressa, nem sempre, né? Mas estressa, aí chega, vem o resultado, era o que todo mundo queria, ou não era o que todo mundo queria, e aí o mercado relaxa de qualquer forma. Vocês já perceberam esses movimentos? Parece que certas datas têm que passar para o mercado assimilar aquilo e montar um cenário diferente. Eu acho que é muito isso que acontece. Ele vai montando, revisando cenários e montando novos cenários para o futuro, e aí as coisas vão às vezes acontecendo de uma maneira não muito lógica, né? Mas é assim que é o mercado, pessoal. É assim que é o mercado. A gente tem que se acostumar com isso. E mais uma vez, as taxas ainda muito boas, mas, por exemplo, quem comprar agora e de repente, sei lá, daqui a 2 meses as taxas pularem para 5,8, supondo, né? Só ilustrando. Não tem que ficar preocupado, certo? Porque isso aqui é a longo prazo e sim nos tesouros IPCAs, uma taxa ainda acima de 5,5 é tudo de bom. Eu já falava isso quando era 4%, pessoal. De novo, regrinha do 72, né? Olha aí, 72 por 4 e 72 por 5,6. Olha aí, 12,8. 12,8 o quê, Natan? 12,8 anos para dobrar o capital acima da inflação. É fantástico, pessoal, é fantástico. Esses juros especiais são
investimentos incríveis. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.